Olá pessoal, olá galera. Vamos começar a nossa revisão de invertebrados, parte 1. Vamos ver os não celomados, ok? Nossa revisão do nosso terceiro bi da nossa escola Sila Almeida do Nascimento. Vamos lá, pessoal. Muito bem, pessoal. Aqui uma tabela rápida, uma classificação dos grupos dos invertebrados. Vamos lá. Então, o grupo que nós vamos estudar hoje eu separei em dois grupos, os não celomados e os celomados. Os não celomados poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Uma classificação breve aqui, nós temos os sem folhetos, que são os poríferos, não têm tecidos verdadeiros. Diblásticos, os quinidários, selenterados, tem apenas 12 folhetos, ectoderma e endoderma. Os acelomados, no caso que são os plateumintos, os pseudocelomados, os nemateumintos, nematóides, e os celomados, que são os anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermas, e somando a eles os cordários, são os vertebrados, né? Beleza? Então, os triblásticos, todos esses aqui são triblásticos, tá bom? Então, eu não separei pelos folhetos, separei pelo celoma, a ausência ou presença do celoma. Beleza? Vamos lá. Então, aqui só para relembrar, tá, pessoal? Aqui os acelomados, no caso aqui os plateumintos, veja assim o corte da estrutura embrionária, você tem essa estrutura que mostra a presença do endoderma, ectoderma e o mesoderma, ou mesênquima, mas não tem cavidade ainda, cavidade interna, tá bom? A não ser o orifício gástrico. Os nemateumintos já tem o ectoderma, tem já o mesoderma, uma cavidade revestida parcialmente pelo mesoderma, que é um pseudoceloma, depois tem o endoderma e o orifício digestivo, tá bom? E o anelídeo, que é um exemplo, é um modelo de celomado. Ele tem o mesoderma, tem ele tem um ecto, tem um mesoderma, tem a cavidade aqui, ó, o celoma revestido totalmente pelo mesoderma, e dentro aqui o endoderma revestindo o orifício, a cavidade digestiva. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar com os poríferos. Assim, apenas as características gerais mais importantes, ok, pessoal? E os grupos, mas nós não vamos ver todos os detalhes, ok, pessoal? Apenas uma revisão geral. Então, os poríferos, eles têm hábitat marinho e dulcícola, eles são sésseis, são fixos, são animais filtradores. A água entra pela estrutura chamada, a água entra pelo átrio, a água entra pelos poros, eles são, por isso que eles recebem esse nome, poríferos. A água entra pelos poros, vai para o átrio, o espongiocele, e sai aqui pelo ósculo, cavidade superior aqui, beleza? Então são animais filtradores, e as partículas e pequenas partículas que passam pelos poros são capturadas pelas células que estão no poro, no caso aqui são chamados de porócito, né? O porócito captura, e ele se alimenta da captura dessas partículas. Eu botei outras células, amebócito, o coanócito também é uma célula que captura com esse flagelo, ela captura o alimento, começa a parte da digestão interna, ela passa pelo amebócito, que vai distribuindo esse alimento através dessa camada interna aqui, que é chamada de mesogleia, tá bom? Muito bem. Então, eles não possuem tecidos verdadeiros, essa é uma característica única desse grupo, né? Eles não têm ainda, como eles não têm tecidos verdadeiros, eles não formam sistemas, tá bom, pessoal? O corpo dele tem átrio, poros e ósculo. A reprodução é assexuada, brotamento, fragmentação. Então surgem brotos, aqui um exemplo, ó, surge um broto no corpo do porífero, ele se destaca, se prende no substrato e cresce novamente. Também por fragmentação, pedaços dele podem desenvolver um outro porífero, e também na reprodução sexuada surge uma larva chamada anfiblástula. Na reprodução sexuada, as células ele pode formar gametas, e essas células se fundem dentro da mesogleia, e aí forma
uma larva inicial, chamada anfiblástula, e depois vai desenvolver um porífero jovem, tá bom? Próximo, os quinidários. Apresentam um hábitat de maioria marinho e tussícola, beleza? Eles apresentam uma célula importante que é característica do grupo, que é a célula urticante. Olha ela bem aqui, tá vendo? No corpo apresenta a célula urticante. Muito bem, então essa célula aqui é que caracteriza o grupo, célula urticante, que apresenta dentro o chamado quinidócito ou quinidoblasto, apresenta dentro o nematocisto, que é essa estrutura. Tem o quinidocílio aqui, uma ponta, um espinho, que quando ela é sensível ao toque, quando toca aqui, ela lança para fora aqui esse filamento dela e que libera uma substância urticante que queima ou captura a presa também para alimentação. O sistema digestivo. Eles são diblásticos, eles têm 2 folhetos, ectoderma e mesoderma. São acelomados, já falei isso antes. O sistema digestivo é incompleto, né? Só tem boca, não tem ânus. Respiração por difusão no tecido, ela não tem um sistema ainda respiratório. O sistema nervoso também é difuso, ele já existe, ele não está presente, né? não está presente no porífero, mas já apresenta aqui no celenterado quinidários. Okay? Ele é difuso, são filamentos nervosos espalhados pelo corpo. Tudo bem? Ainda não existe cefalização aqui. O corpo tem boca, arquêntero e tentáculos. Sua reprodução, tem uma boca bem aqui, tem a cavidade digestiva, né, que é o arquêntero, e tentáculos espalhados pelo corpo. A reprodução assexuada, ele tem brotamento, já vimos, né, começou com os poríferos, mas também ocorre brotamento nos quinidários. Estrobilização, a gente vai ver daqui a pouco. Reprodução sexuada, ela forma gametas, as formas livres, no caso as medusas, elas produzem espermatozoide e óvulo, né? Um óvulo você tem o macho e a fêmea, e aí eles produzem as gametas e aí ocorre fecundação externa, com a formação de uma larva chamada plânula, que depois vai se desenvolver até formando um pólipo, e o pólipo forma uma larva chamada ébria, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Esse processo de reprodução sexuada e assexuada, que a gente vai ver já em seguida, chama-se metagênese. Vamos ver exemplos de pólipos e medusas. Vamos ver aqui. Bom, aqui é a metagênese da água viva. Você tem aqui as formas de medusa, tem a medusa macho, a medusa fêmea, formam gametas, ocorre fecundação, formação do zigoto, aqui no item 3, no 4 já tem a larva plânula, que é uma larva ciliada. Depois, essa larva vai se fixar no substrato, forma-se um pólipo jovem, ele cresce formando esses fragmentos, olha, ele vai se fragmentando, estrobilizando, né, o pólipo já adulto, e lá aqui na extremidade ele libera isso aqui, ó, que é a larva éfira, que vai crescer e formar uma medusa adulta, e aí o processo continua. Então essa alternância de gerações sexuadas, gerações que se reproduzem sexuadamente, e gerações aqui que se reproduzem assexuadamente, que é o caso do pólipo aqui, nós chamamos de metagênese. Vamos lá, próximo grupo, os platelmintos. Características: habitat aquático e solo úmido, o corpo deles é achatado dorso-ventralmente, por isso que eu chamo de platelmintos, significa corpo, tem o corpo chato. Simetria bilateral, eles são chamados também de bilatérios. Eles têm 3 folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma, então eles são triblásticos, só que eles não possuem celoma, então eles são celomados, e são protostômios. O orifício, o blastóporo, eu falei isso na sala, o blastóporo, aquele orifício que se forma lá no blastocisto e depois da gástrula, no blastocisto forma primeiro a boca e depois o ânus. O sistema digestivo é incompleto, tem boca, mas não tem um ânus. A respiração é por difusão pela superfície do corpo. O sistema nervoso é um cordão ganglionar lateral, ou seja, aqui já começa a surgir uma cefalização.
que é chamado de gânglio cerebroide, já o surgimento de uma estrutura cefálica e que onde está o gânglio cerebroide, ok? Já não é mais difuso o sistema. A excreção ocorre por células-flama, que é uma característica específica desse grupo. Muito bem. Reprodução, eles se reproduzem assexuadamente. Por exemplo, a planária, ela se fragmenta, o seu corpo pode se fragmentar e cada pedaço vai formar uma nova planária. Nós chamamos isso de fragmentação, tá? Cada pedaço regenera uma nova planária. E também se reproduz sexuadamente. A fecundação, ela pode ser externa ou interna. No caso, o esquistossoma forma uma larva, miracídio, no caso aqui o desenvolvimento é indireto. Okay? O esquistossoma está aqui, esse é o esquistossoma, o macho e a fêmea, aqui a solitária e aqui a planária. Então, exemplos de vida livre ou parasitas. No caso, a planária é de vida livre, mas as tenhas, no caso, e esse aqui, o esquistossoma, eles são parasitas, ok, gente? Vamos ver os exemplos. Os exemplos: Turbelária, grupo Turbelária, a planária, que é monóico, ou seja, são hermafroditas. A cestoda, o grupo cestoda é formado pela tenha sólida, tenha saginata, também são monóicos hermafroditas. E a trematoda é o grupo do esquistossoma, tá bom? Ele é dioico, tem o macho e a fêmea separados, beleza? Então vamos lá ver rapidamente algumas estruturas da planária, por exemplo. Ele tem boca, que a boca é bem aqui, boca e faringe, e tem um sistema digestivo. Começa com a boca, mas não tem ânus, não tem saída. O alimento vai sendo digerido e ele vai sendo absorvido no corpo, dentro da sua cavidade gastrovascular, que se espalha pelo corpo. Muito bem. Com relação ao sistema nervoso, está aqui a estrutura, aqui um gânglio cerebral ou cerebroide, já concentra, já existe uma cefalização. Uma coisa que eu não falei está aqui, ela tem ocelos, que são olhos simples, ele não vê imagem, apenas se está mais claro ou mais escuro, ok? São olhos primitivos, chamados ocelos. E o resto dos outros gânglios, o cordão nervoso se espalha pelo corpo, lateralmente e longitudinalmente. Beleza? Com relação à excreção, eles têm as células flama, gente, aqui, que elas capturam a substância aqui do tecido, mandam para túbulos e lançam fora do corpo. Bom, tá aqui a célula flama. Ela tem cílios, tem núcleo, etc. Aqui tem a sólio, gente, e tem a saginata. A sólio, ela tem esse gancho, presença de gancho para fixar no tecido, no intestino, e lá ela tem essas ventosas também, e as ventosas grudam também, no corpo, no intestino do hospedeiro, e lá elas ficam sugando tudo o que o hospedeiro produz, no caso, os alimentos, que são digeridos pelo hospedeiro. Tá bom? A sólio é parasita o parasita intermediário da sólio é o porco, e o hospedeiro definitivo é o homem. O hospedeiro intermediário da saginata é o boi, e o intermediário é o boi, e o definitivo é o homem. E aqui a estrutura, olha aqui, o cistossoma macho, cistossoma fêmea. O macho tem uma cavidade, um canal aqui dentro, também aqui tem duas ventosas, também a estrutura que esses animais já apresentam. Uma coisa que eu queria mostrar para você, olha a fêmea. Ela está dentro do macho, pessoal, e tem um canal chamado ginecóforo, ele lança o espermatozoide aqui dentro e a fêmea fica nadando aí, e é assim que ela engravida, ok? No processo de reprodução. Então aqui mostrando o exemplo de como ocorre a contaminação, a infestação pela tenha, no caso aqui a tenha saginata. O indivíduo come a carne contaminada com o cisticerco, ou melhor, começando o indivíduo que tem a tenha saginata, ela está no intestino, o que acontece? Ela tem várias partes, vários segmentos, que são os proglótides.
Os últimos proglótides são os maduros chamados, eles ficam grávidos, porque eles têm a glândula masculina e feminina dentro desses proglótides. Então, como ele é hermafrodita, então ocorre fecundação dentro desses proglótides e eles engravidam. Dentro deles está o ovo, que sai com as fezes, os proglótides são liberados com as fezes. Se o cara fizer cocô lugar no indevido, no mato, por exemplo, onde tem boi pastando, né? Isso é muito comum no interior. Aí o que acontece? Esses ovos eclodem, né? E aí o indivíduo, o boi come, e esses ovos liberam uma larva, chama cisticerco, e ela fica impregnada, ela fica na carne, no músculo do boi. Aqui, ó. Aí você, se comer carne contaminada, você pode ingerir novamente uma larva chamada cisticerco, e esta larva vai se transformar no seu destino nessa solitária bonita, chamada de solitária porque normalmente quem tem apenas uma. Então veja só, por isso eu não gosto de comer carne mal passada, viu, gente? Então, se a carne estiver mal passada e tiver essa larva, você pode se contaminar. Prefira a carne bem passada. Beleza? Bom, agora os nematelmintos, o último grupo. Eles são, o habitat é aquático, também se encontra em solo úmido. Eles podem ser livres ou parasitas. O corpo deles é cilíndrico, eles apresentam um revestimento chamado cutícula, né, que dá uma certa impermeabilidade, proteção contra as substâncias ácidas dos hospedeiros, dos seus hospedeiros. A simetria deles é bilateral, chamado bilatérios também. Eles apresentam 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, são pseudocelomados, que apresentam uma cavidade, mas não está totalmente revestido pelo celoma, como eu mostrei lá no início, tá bom? Seu sistema digestivo é completo, tem boca e ânus, é aqui que começa a ter sistema digestivo completo. Respiração é cutânea, por difusão pela superfície do corpo. O sistema nervoso ele é um cordão ganglionar, ventral e dorsal, próximo da boca, ou da faringe, né? A reprodução sexuada, a maioria deles são dioicos, a maioria é dioica, tá? São indivíduos dioicos. Ocorre fecundação interna e desenvolvimento direto. Ok? Existem larvas, alguns chamam larvas, por exemplo, larvas rabditoides, que têm vida livre nos nematelmintos. Porém, esse termo larva não é bem aplicado para eles, ok? Porque o organismo, o vermezinho que sai de dentro do ovo, ele já tem uma forma já definida, ele é como um adulto. Então não há uma metamorfose. Então por isso essa fase larval ela é entre aspas, tá bom, pessoal? Não é muito bem, não se diz que... Bom, não são larvas propriamente ditas, beleza? Doenças causadas pelos nematelmintos, ascaridíase, né? Pela ascaris lumbricoides, o amarelão pelo Ancylostoma duodenale e o Necator americanus também, são chamados assim também, filariose, ou elefantíase, causado pela Wuchereria bancroft. Aqui os carinhas, ó, olha aqui a boca, o trilabial, né, 3 lábios, no caso aqui do ascaris. Aqui o Ancylostoma, olha só, meu Deus, ele é feio pra cacete. Ele tem esses dentículos que ele se fixa no intestino, também esse aqui, e lá ficam sugando o sangue do indivíduo. Aqui, o ciclo pulmonar, pessoal. Por que chamar de ciclo pulmonar? Como é que ocorre o ciclo de vida do nematelminto, do verme? Muito bem. O adulto se posiciona normalmente no intestino delgado, no intestino grosso, tá? Lá no intestino delgado, onde ele vai se nutrir dos alimentos, né, digeridos pelo seu hospedeiro. Então, o que acontece aqui? O indivíduo lança os ovos através das fezes, ok? Os ovos vão para as fezes vão para o solo. Lembra? Fazendo necessidades, fazendo o número 2 em locais indevidos. Então, esses ovos podem chegar na água, no rio, podem chegar nos alimentos, no alface, sei lá. Isso no campo, ok? Esse ovo, ele se desenvolve formando um embriãozinho dentro, ó, chamado ovo embrionato. Aqui o embrião já começa a aparecer. A larva rabditoide, entre aspas, né? Que já é um nematelminto já praticamente, só que ele não está desenvolvido ainda. No intestino delgado, aí ele vai para... Essa larvinha vai para o fígado, desgraçada essa larva. Ela sai do intestino
atravessa a parede do intestino, vai para o fígado, do fígado pelo sangue ela vai até o coração, do coração ela vai até o pulmão, e do pulmão, esses vermezinhos jovens, eles sobem pela traqueia, chegam até o esôfago, aí dá uma coceirinha na garganta, você engole, e aí o que acontece? Vai para o estômago, no estômago eles não sofrem nenhum problema, eles têm a cutícula que protege, vai para o intestino, vai para o intestino, lá no intestino se desenvolve até a fase adulta. Desgraçado esses caras, né? Ciclo pulmonar, porque passa pelos pulmões. Ah tá, falou pessoal, era a primeira parte dos não celomados. Estude aí pessoal, faça uma revisão, beleza? E aí, boa prova para todos e até